Fala, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro com a palavra, mais uma sala de leitura aberta. Hoje é a nossa sala de número 150, hein? Estamos avançando, graças a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, para quem está conosco ao vivo, tarde, noite, madrugada, quem sabe, para quem acompanha a gravação. Agradecemos ao Senhor por esse encontro, esta sala de leitura que é aberta todos os dias. Agradecemos ao Senhor por tua infinita bondade e misericórdia em nos dar essa oportunidade e abrir o nosso entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é o dia de número 150 do nosso plano de 365 dias e vamos então abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 15. Segundo Reis 15. Bíblia na tela. Vamos à leitura. Lembrando que nós estamos em uma leitura narrativa, histórica. Acredito que vocês saibam a diferenciação, né? Falamos muito sobre isso no primeiro dia. Se você está novo por aqui, assista o primeiro e o segundo dia, que é onde nós explicamos que tipo de leitura nós estamos fazendo esse ano, aplicando a hermenêutica, o que é hermenêutica, qual a Bíblia nós estamos lendo, qual a versão da Bíblia, por que escolhemos essa versão de 1611 do Rei James, enfim, e os tipos de leitura. Existe a leitura narrativa, existe a leitura normativa, aquelas que colocam a norma, normalmente as leituras apostólicas, as leituras de Jesus, que são as normativas, doutrinárias, enfim, tem uma diferenciação poética, histórica, enfim. Então, fiquem atentos nisso, tá? Normalmente, quando for uma leitura normativa, aí a gente tem que parar mais, prestar mais atenção nos detalhes, porque é uma norma, é uma regra, é uma disciplina, é uma doutrina, tá? Quando é mais a título de conhecimento, não há muito que ficar, não há muito o que interpretar. É um texto narrativo, a história está narrada, a gente lê que ela vai completando as demais, tá bom? Então, lembrando que estamos em uma leitura narrativa, tá? Ó, Marli Nogueira, bom dia. Quero participar da plataforma. Marli, me mande uma mensagem no meu WhatsApp, tá bom? Por lá eu vou conseguir te colocar no grupo de espera, tá? Aqui pelos comentários eu não consigo, porque você teria que expor o seu número, não é bom colocar aí nos comentários, né? Então você me chama no WhatsApp, tá certo? 2 Reis, capítulo 15, versículo 1. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Azarias, o filho de Amazias, rei de Judá, a reinar. 17 anos de idade tinha ele quando começou a reinar. Ele reinou 52 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jecolias de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo que o seu pai Amazias havia feito, salvo que os lugares altos não foram removidos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E o Senhor feriu o rei, de modo que ele ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou em uma casa separada. E Jotão, filho do rei, esteve sobre a casa, julgando o povo da terra. E o restante dos atos de Azarias e tudo que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Assim, Azarias dormiu com seus pais e eles o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jotão, o seu filho, reinou em seu lugar. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, Zacarias, o filho de Jeroboão,
reinou sobre Israel em Samaria por 6 meses. Ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, como seus pais haviam feito. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. E Salum, o filho de Jabes, conspirou contra ele e o feriu diante do povo, e o matou, e reinou em seu lugar. Versículo 11. E o restante dos atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor, a qual ele falou a Jeú, dizendo: Os teus filhos se assentarão sobre o trono de Israel até a 4ª geração. E assim sucedeu. Então, não foi assim que tinha sido falado. Isso nós lemos nos capítulos anteriores. Que porque Jeú estava fazendo o que era reto, né, aos olhos do Senhor. Então, foi dito que até a 4ª geração dele ainda reinaria. Então, aqui falou das 4 gerações e dizendo que assim sucedeu. Versículo 13. Salum, o filho de Jabes, começou a reinar no ano 39º de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria. Porque Manaém, o filho de Gade, subiu a Tirza, chegou a Samaria e feriu Salum, o filho de Jabes, em Samaria, e o matou e reinou em seu lugar. E o restante dos atos de Salum e a conspiração que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então, Manaém feriu Tifsa e todos os que nela estavam, e os seus termos, desde Tirza, porque eles não abriram a porta para ele, por isso ele a feriu, e todas as mulheres dali que estavam grávidas, ele partiu em 2 pedaços. Crueldade, né? Que tempo esse tempo dos reis, né? No 39º ano de Azarias, rei de Judá, Manaém, o filho de Gade, começou a reinar sobre Israel, e reinou por 10 anos em Samaria. Ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou em todos os seus dias dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. E Pul, o rei da Síria, veio contra a terra, e Manaém deu a Pul 1000 talentos de prata, para que a sua mão pudesse estar com ele para confirmar o reino em sua mão. E Manaém exigiu o dinheiro de Israel, a saber, de todos os homens poderosos em riqueza, de cada homem 50 shequels de prata, para dar ao rei da Síria. Assim, o rei da Síria retornou e não permaneceu ali na terra. Ora, o restante dos atos de Manaém e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Manaém dormiu com seus pais, e Pecaías, o seu filho, reinou no seu lugar. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, Pecaías, o filho de Manaém, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou por 2 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. Porém, Peca, o filho de Ramalias, um capitão dele, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no palácio da casa do rei, com Argobe e Arié, e com ele 50 homens dos gileaditas, e ele matou e reinou em seu lugar. Ora, o restante dos atos de Pecaías e tudo que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, Peca, o filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou por 20 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou Ijon, e Abel, Bet-Maaca, e Jonoa, e Guedes, e Azor, e Gileade, e a Galileia, e toda a terra de Naphtali, e levou os cativos para a Síria. E Oséias, o filho de Elá, fez conspiração contra Peca, o filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar.
no 20º ano de Jotão, o filho de Uzias. E o restante dos atos de Peca, e tudo que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 2º ano de Peca, o filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, o filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade tinha ele quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jerusa, a filha de Zadok. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. Ele fez segundo tudo que o seu pai Uzias tinha feito. Todavia, os lugares altos não foram removidos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E ele edificou o portão mais alto da casa do Senhor. Ora, o restante dos atos de Jotão e tudo que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, o filho de Remalias, contra Judá. Então Jotão dormiu com seus pais, e ele foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Acas, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos para o capítulo 16. No 17º ano de Peca, o filho de Remalias, Acas, o filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. 20 anos de idade tinha Acas quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, e não fez aquilo que era reto à vista do Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Porém ele andou no caminho dos reis de Israel e fez os filhos passarem através do fogo. Você vê, é um ritual pagão. Lembra? Nós já lemos isso nos livros de Moisés. O povo foi alertado que quando eles entrassem na terra prometida, não era para fazer o que os povos vizinhos faziam, não era para passar o filho pelos fogos, queimar o filho em sacrifício. Isso aqui era um ritual pagão. Então ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor e ainda fez segundo as abominações dos pagãos, aos quais o Senhor expulsou diante dos filhos de Israel. E ele sacrificou e queimou incenso nos lugares altos e nos outeiros e debaixo de toda árvore verde. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, até Jerusalém para guerrear. E eles sitiaram Acas, mas não conseguiram vencer. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, recuperou Elate para a Síria e conduziu os judeus de Elate. E os sírios vieram para Elate e habitaram ali até esse dia. Assim, Acas enviou um mensageiro para Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou o teu servo e o teu filho. Sobe e me salva da mão do rei da Síria e da mão do rei de Israel, os quais se levantaram contra mim. E Acas tomou a prata e o ouro que foi achado na casa do Senhor, nos tesouros da casa do rei, e os enviou como presente para o rei da Síria. E o rei da Síria atentou a ele, porque o rei da Síria subiu contra Damasco e a tomou, e levou o seu povo cativo para Quir, e matou Rezim. E o rei Acas foi para Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e viu um altar que estava em Damasco. E o rei Acas enviou a Urias, o sacerdote, o estilo do altar e o seu modelo, segundo toda a sua execução. E Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que Acas havia enviado de Damasco. Assim, Urias, o sacerdote, fê-lo quando o rei Acas chegou de Damasco. E quando o rei era vindo de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se aproximou do altar, e sobre ele ofertou. E ele queimou a sua oferta queimada e a sua oferta de alimento, e derramou a sua oferta de bebida, e aspergiu o sangue das suas ofertas de paz sobre o altar. Todo esse ritual nós já lemos e explicamos com detalhes lá no livro de Levíticos. Por isso que aqui é um ponto que a gente pode seguir, né? Vamos seguir. Versículo 14. E ele trouxe também o altar de bronze, o qual estava diante do Senhor, da frente da casa,
de entre o altar e a casa do Senhor, e o pôs no lado norte do altar. E o rei Acás ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: sobre o grande altar queima a oferta queimada matinal e a oferta de alimento do anoitecer, e o sacrifício queimado do rei, e a sua oferta de alimento, com a oferta queimada de todo o povo da terra, e a sua oferta de alimento, e as suas ofertas de bebida, e asperge sobre ele todo o sangue da oferta queimada, e todo o sangue do sacrifício, e todo o altar de bronze será para mim, para consulta junto a ele. Assim fez Urias, o sacerdote, segundo tudo que o rei Acás ordenou. E o rei Acás cortou as bordas da base e removeu delas a pia, e abaixou o mar de cima dos bois de bronze que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedras. E a cobertura para o Shabat, que eles haviam edificado na casa, e a entrada do rei na parte externa, tornou ele da casa do Senhor para o rei da Síria. Ora, o restante dos atos de Acás, os quais ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Acás dormiu com os seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, o seu filho, reinou em seu lugar. Vamos para o capítulo 17. Segundo Reis 17. Depois eu vejo aí os comentários de vocês, tá? Vamos concluir aqui a leitura de hoje. No 12º ano de Acás, rei de Judá, Oséias, o filho de Elá, começou a reinar em Samaria sobre Israel. 9 anos. Ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, mas não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias se tornou seu servo e lhe dava presentes. Impostos, né? Pagava impostos. E o rei da Síria achou conspiração em Oséias, porque ele havia enviado mensageiros a So, rei do Egito, e não trouxe presente algum ao rei da Síria, como ele havia feito no ano a ano. Portanto, o rei da Síria o encarcerou e o trancafiou na prisão. Então, o rei da Síria subiu por toda a terra e subiu para Samaria e a sitiou 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e conduziu Israel para a Síria e os assentou em Halá e em Abor, junto ao rio de Gozã, nas cidades dos Medos, pois assim foi que os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor seu Deus, o qual lhes tinha feito subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e haviam temido outros deuses e andado nos estatutos dos pagãos, aos quais o Senhor expulsou diante dos filhos de Israel e dos reis de Israel, os quais eles haviam feito. E os filhos de Israel fizeram secretamente aquelas coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E eles ergueram para si imagens e bosques em todo o outeiro alto e debaixo de toda a árvore verde. E ali queimaram incenso em todos os lugares altos, como fizeram os pagãos, aos quais o Senhor levou para longe deles. E operaram coisas malignas para provocar o Senhor a ira, porque eles serviram aos ídolos, dos quais o Senhor lhes havia dito: vós não fareis essa coisa. Contudo, o Senhor testificou contra Israel e contra Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: volvei-vos dos vossos caminhos maus, e guardeis os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo a lei que ordenei aos vossos pais, e que enviei a vós por intermédio dos meus servos. Não obstante, eles não quiseram ouvir, mas endureceram o pescoço, com o pescoço dos seus pais, e não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e o seu pacto que ele fez com seus pais, e os seus testemunhos, os quais testificou contra eles, e seguiram a vaidade e se tornaram vãos,
e foram atrás dos pagãos que estavam ao seu redor, acerca das quais o Senhor lhes havia ordenado que não deveriam fazer como eles. E eles abandonaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens derretidas, 2 bezerros, e fizeram bosque, e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. E eles fizeram, exército do céu, adoração às estrelas, viu? O misticismo, a astrologia. Até os dias de hoje tem os nomes, né? Você olha para o céu, tem os nomes, né? A gente olha para 3 ali e fala, ali são as 3 Marias e tal. Mas naquele tempo tinha o Órion. Eu já mostrei, inclusive, um desenho de um dos deuses dos céus, se não me engano. Deixa eu acabar a leitura aqui, eu vou ver se eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Então, eles adoraram até o exército dos céus, né? Porque eles olhavam para os céus e montava ali uma imagem de um deus, e quando aparecia aquelas estrelas que formavam aquela imagem, eles adoravam aquele deus, né? Igual hoje, né? Você sabe que se você olhar para o céu em dia de nuvem, você consegue imaginar uma figura, né? Olha, aquela figura parece um leão, aquela nuvem está parecendo tal coisa. Então eles ficavam adorando essas coisas quando apareciam. Enfim, tudo que era mal à vista do Senhor para provocá-lo à ira. Portanto, assim o Senhor ficou muito irado com Israel e removeu-os da sua vista, e não houve nenhum restante, senão a tribo de Judá. Além disso, Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, mas andou nos estatutos de Israel, os quais eles fizeram. E o Senhor rejeitou toda a semente de Israel e os afligiu e os entregou na mão de espoliadores, até que ele lhes lançou fora da sua vista. Porque ele rasgou Israel de Davi, da casa de Davi. Rasgou é dividir, né? Era só de Davi, mas dividiu. E eles fizeram de Jeroboão, o filho de Nebate, rei. E Jeroboão desviou Israel de seguir o Senhor, e fê-los pecar um grande pecado. Porquanto os filhos de Israel andaram em todos os pecados de Jeroboão, os quais ele cometeu, deles não se apartaram, até que o Senhor removeu Israel da sua vista, segundo ele tinha dito por intermédio dos seus servos, de todos os seus servos, os profetas. Assim Israel foi transladado da sua própria terra para a Síria até este dia. E o rei da Síria trouxe homens de Babilônia, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, de Serfavaim, e os colocou nas cidades de Samaria, no lugar dos filhos de Israel. Eu já vou explicar tudo isso aqui, vamos concluir. E eles tomaram posse de Samaria, e habitaram nas suas cidades. E assim foi no princípio da sua habitação, ali que eles não temiam o Senhor. Por isso o Senhor enviou leões para o meio deles, os quais mataram alguns deles. Porquanto eles falaram ao rei da Síria, dizendo: as nações que tu tens removido e assentado nas cidades de Samaria não conhecem o costume do Deus da terra. Por isso eles têm enviado leões para o meio deles. E eis que eles os matam, porque eles não conhecem o costume do Deus da terra. Então o rei da Síria ordenou, dizendo: levai para lá um dos sacerdotes que trouxestes de lá, e deixe-os ir, e habite ali, e ensine-lhes o costume do Deus dessa terra. Então um dos sacerdotes que eles haviam levado para Samaria veio e habitou em Betel, e ensinou-lhes como eles deveriam temer o Senhor. Todavia, cada nação fazia os seus próprios deuses, e os colocava nas casas dos lugares altos que os samaritanos haviam feito, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os homens de Babilônia fizeram Sucote, Benote, e os homens de Cute fizeram Nergal, e os homens de Ramate fizeram Azima. E os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam os seus filhos no fogo para Adrameleque e Amaleque e Anameleque, os deuses de Serfavaim. Assim, eles temeram ao Senhor e fizeram para si 2 menores deles, sacerdotes dos lugares altos, os quais sacrificavam para eles nas casas dos lugares altos. Eles temiam ao Senhor e serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde haviam sido levados cativos. Deixa eu parar um pouquinho aqui, senão fica muita história, né? Para eu explicar para vocês.
Veja, o que está acontecendo aqui? Vou tomar uma água. A Bíblia que nós estamos lendo, ela não é em ordem cronológica, tá? Não tem a sequência dos fatos, mas é a comum. A Bíblia comum é assim. A ordem dos 66 livros é igual a essa que nós estamos lendo. Mas existe também, para quem estuda, uma Bíblia cronológica. Começa em Gênesis, que realmente é o começo da história, aí vai indo. E vai colocando em ordem mesmo, no ano certo, no ano certo. Aqui está contando algo que já aconteceu muitos anos depois dos profetas. Nós vamos ler os livros dos profetas e vamos ver o seguinte: o que aconteceu enquanto está acontecendo toda essa bagunça de reis aqui? Deixa eu tentar explicar melhor isso. Vamos lá. O livro dos reis está dizendo quando começou o primeiro rei a reinar e vai terminar até o último rei. Então, Davi, né? Saul, Davi. Depois de Davi, o reino foi dividido. Um filho de Salomão, reinando de Judá, e Jeroboão reinando todo o outro território de Israel. Então foi dividido. Jeroboão fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, e dali sucessivamente. Os seus filhos, filhos dos seus filhos, filhos dos seus filhos, tudo fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. No meio deles tem um muito conhecido que é Acabe, né, que casou com Jezabel. Enfim, dos filhos de Davi, alguns, os descendentes de Davi, alguns faziam o que era reto aos olhos do Senhor, outros poucos faziam o que era mal aos olhos do Senhor. A gente está vendo aqui. Tá, e aqui está falando o que aconteceu com os reis. E o rei tal reinou 27 anos. E o que aconteceu durante esses 27 anos? Deus deixou assim? Está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor e tudo bem? Então, o que aconteceu? Isso vai ser narrado no livro das Crônicas um pouco e depois no livro dos profetas. Por que dos profetas? Porque enquanto os reis estavam fazendo o que dava na cabeça deles e o que era mal aos olhos do Senhor, Deus enviava profetas. A saber, Isaías, Jeremias, os profetas maiores e os profetas menores. E esses profetas anunciavam: olha, vocês estão em pecado, vocês estão em erro, vocês estão fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, se corrige, se conserte, se arrependa, se volte ao Senhor, senão ele vai enviar inimigos, vai atacar vocês, vai levar. Eles não davam ouvidos e é o que acontecia. A gente está vendo aqui resumidamente. E o rei da Síria, fulano de tal, se levantou contra o rei de Judá, contra o rei de Israel, assim, assim, assim. Tá. Mas aqui está dizendo, em resumo, que enquanto eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, Deus enviou seus profetas para avisá-los. Eles não quiseram dar ouvidos. O que aconteceu? Até que, por fim, como nós lemos aqui, até que, por fim, Deus levanta um rei da Síria que leva o povo cativo, que tira de uma vez o povo do território de Israel, da terra prometida, e coloca para morar no lugar deles outros povos. Passam a viver ali em Samaria, como nós acabamos de ler. Ali em Samaria passam a viver povo tal, os heveus, esse, aquele, tá? Passam a viver. O que acontece? Eles passam a viver ali, eles não temem ao Senhor, não conhecem os costumes do Deus de Israel. Aí Deus envia leões para matá-los, e eles falam: olha, é para o rei da Síria, essa terra que você nos deu aqui é uma terra que está nos devorando, e deve ser por causa do Deus delas, a gente não sabe como agradá-lo. O que a gente faz? Então o rei mandou um sacerdote que estava na Síria, exilado, transladado, voltar para lá para ensinar os costumes. O sacerdote vai e ensina. O que eles fazem? Eles fazem os dois. Eles fazem o que o Deus de Israel queria que fizesse e fazem o que os seus deuses também queriam. É um sincretismo religioso, é uma mistura de costumes. É o que acontece muito hoje nas religiões. Muito, muito. Por exemplo, você vai na Igreja Católica, você vê as imagens de santo, né? Você vai na Umbanda,
você vê as imagens dos mesmos santos. Os mesmos que tem aqui. É um sincretismo, é uma mistura de crenças. Algumas igrejas evangélicas, no ambiente de culto, de adoração a Deus, onde apenas entra num ambiente de culto saudável, de adoração a Deus, e que segue a doutrina dos apóstolos de Cristo e dos apóstolos no Novo Testamento. O que entra no culto? Exposição da palavra, entra no culto, exposição da palavra, oração, cânticos, louvores e dádivas. Só essas 4 coisas. As pessoas se reuniam no tempo dos apóstolos, os pais da igreja, para cultuar o Senhor. O que eles faziam? Orações, exposição do texto, exposição dos textos da Bíblia, orações, louvores. Claro, né? Tem a ceia, aí são sacramentos, né? E dádivas. Então vamos lá. Exposição da palavra, orações, louvores e apresentar as dádivas, as ofertas voluntárias. É claro que no ambiente de culto entram os sacramentos, ceia do Senhor, batismo nas águas. O que passar disso não é um culto bíblico. O que passar disso? Aí vem heresias, aí vem doutrinas de homens e tantas outras coisas. Então, alguns ambientes de culto evangélico, entre aspas, trazem um sincretismo. Então, no meio do culto, joga água com sal nas pessoas, usa arruda, passa dentro disso, passa dentro daquilo. E tantas outras coisas, né? Não vou ficar falando aqui, porque aqui não é sobre igreja, não é sobre Bíblia, mas só para você ter uma ideia. Isso é um sincretismo religioso. A mesma coisa que usam em outras religiões trazem, né? Por exemplo, a água benta. A água benta é um costume de qual igreja? Da igreja tradicional católica. Mas tem igreja que tem a água benta, que pega uma garrafa com água, apresenta ao Senhor em oração e acredita que aquela água é abençoada e quem toma daquela água recebe cura, isso, aquilo, outro e tal, joga nisso, joga naquilo, pega um pouco dessa água, joga na roupa do filho, não sei o quê. Transfere a plenitude de Cristo para uma água. O que é isso? É um sincretismo religioso. Eu vou ficar por aqui, senão dá denúncia. Infelizmente, alguns irmãos, quando eu falo essas verdades, ficam denunciando o meu canal. São coisas que a gente fala abertamente lá na plataforma, é um ambiente fechado, a gente pode falar mais sobre isso. Então, é o que o povo fazia. Adoravam a Deus para se beneficiarem, para que os leões não atacassem mais eles, mas também adoravam os seus deuses. Até que, por fim, Deus envia um inimigo para tirar o povo dali. E o povo exilado, uma quantidade. Veja a importância de nós estarmos lendo esses livros históricos. Por isso que eu falo, não pule, não desanime. Uma quantidade do povo de Israel, o que aconteceu? Alguns morreram, outros escaparam, fugiram. Dos que fugiram, muitos foram mortos por doenças, porque Deus disse que seria assim, os profetas disseram que seria assim, isso nós vamos ler no livro dos profetas. Outros foram exilados de fato. Então vamos lá, de novo. O rei da Síria ataca Jerusalém. Alguns fogem. Alguns são levados para viver na Assíria, na Babilônia. Outros são deixados ali para cultivar a terra. A gente vai ver isso nos outros livros. Foram deixados ali porque eles que sabiam trabalhar com vinho, com a vinha, né? Com a vinha. Sacerdote que sabia o costume dali. Então, alguns ficaram ali. O que aconteceu? Veja. Já eu falo sobre os comentários. O que aconteceu? Dos que ficaram ali,
dos que ficaram ali em Samaria, do povo de Israel, a maioria foram exilados, foram transladados, como nós lemos aqui. Mas alguns ficaram porque o rei achou por bem que alguns ficassem para cultivar a terra. Desses que ficaram ali e alguns que fugiram, acabaram se misturando com esses outros povos que foram morar ali. Se misturando, casaram, tiveram filhos com os samaritanos. E o que aconteceu? A raça se misturou. Judeus com outros povos, vindo da Síria, da Babilônia, heveus, com aquele monte de nome que a gente leu aqui. Então grave isso. Houve essa mistura de raças em Samaria, judeus com outros povos. Depois de um tempo, o povo está lá na Babilônia, 70 anos, e os profetas já tinham falado, vocês vão ficar 70 anos exilados. Depois de 70 anos, chegando a 70 anos, um sacerdote, agora me falha a memória, meu Deus, não sei se foi Oséias, mas a gente vai ler junto, aí eu refresco a memória, é muita informação, é muita Bíblia. Um sacerdote lá na Babilônia, quase 70 anos depois, encontra escrito nos livros que nós estamos lendo aqui. Encontra escrito nos livros dos profetas o seguinte: a história, a profecia. E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor enviou o rei da Síria para os atacar, e eles foram transladados para a Babilônia. E acontecerá que viverão lá por 70 anos. E acontecerá que, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, se arrepender, se converter e se voltar, então eu os tirarei de lá, eu os trarei de volta para a sua terra e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Esse profeta encontra esse escrito e ele começa a pregoar lá na Babilônia para o povo de Israel. Ouvi, Israel, sabe por que nós estamos aqui? Porque os nossos pais pecaram, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor, por graça, para nos salvar, para proteger a nossa nação, porque prometeu para Abraão que a nossa nação seria para sempre, não seria excluída da terra. Então o Senhor, para nos proteger, enviou inimigos para nos alertar, enviou profetas, nos trouxe para essa terra para que depois a gente voltasse. Mas a condição é que a gente se arrependa, que a gente se converta, que a gente se humilhe. Então o povo se arrependeu, se humilhou, orou ao Senhor. E houve lá uma situação em que o rei permitiu que o povo voltasse para a sua terra. É um resumo da história do povo hebreu. Então, a Bíblia faz questão de dizer, de deixar todos esses relatos, o rei tal, 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 para provar para nós e para quem quiser que ele foi fiel na sua aliança que fez com Abraão, mesmo o povo se corrompendo, e fiel na aliança que fez com Davi, mesmo Salomão tendo se corrompido. E por fim, toda essa história culmina em Cristo. Então, é necessário esses registros para provar que Cristo era o Filho de Deus e descendente de Davi. Como assim descendente de Davi? Porque ele é filho de tal, filho de tal, filho de tal, filho de tal, filho de tal. Tem a prova. Por isso que tem esses registros. Às vezes é um pouco cansativo ler esses fatos, né? Mas faz parte. Faz parte. Agora, olha como é importante a gente entender as histórias. Vocês já ouviram dizer que os judeus não se davam com os samaritanos, né? No Novo Testamento. No Novo Testamento, por várias vezes fala, os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus passou por Samaria, nós já lemos isso, eu já expliquei para vocês isso, a gente já leu o Novo Testamento juntos esse ano. E tinha uma mulher samaritana lá. E Jesus pediu água para ela, e ela falou assim, como pode tu, sendo judeu, pedir água para mim, que sou samaritano? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Porque os samaritanos eram uma mistura de raças. Não eram judeus puro sangue. Os judeus tinham a ordem que não podiam se misturar, eles eram descendentes de Abraão. A raça é única, não pode misturar povos de jeito nenhum.
Só que os samaritanos eram aqueles judeus que se casaram com o povo que veio da Síria, com os povos inimigos que ficou naquele tempo. Enquanto os judeus estavam exilados e se manteram fiéis ao sangue, os outros se misturaram. Por isso eles não se davam. Eles não viviam juntos. Os judeus diziam que os samaritanos não tinham direito às bênçãos de Abraão por causa do que eles fizeram. Só Jesus para resolver esse conflito. Jesus veio e resolveu esse conflito, como eu já expliquei lá no Novo Testamento. Então vocês vejam como é importante a gente conhecer. Porque quando a gente vai lendo outras coisas, aí a gente liga, né, uma coisa com a outra. É porque aconteceu isso. Então quando a gente vai lendo o livro dos profetas, você já vai ter um entendimento bem melhor. Quando voltarmos lá para o Novo Testamento, o livro dos apóstolos, e quando eles citarem algumas coisas do Velho Testamento, vocês vão pegar na hora, vão entender na hora o que aquilo quer dizer. Tá bom? Então tenham paciência, não parem, não desistam. Esteja conosco aqui todos os dias, porque o propósito é ler a Bíblia inteira. Tá bom? Deixa eu concluir aqui a leitura para eu ver os comentários. Versículo 33. Eles temiam ao Senhor e serviam os seus próprios deuses, né? Uma mistura de crenças, segundo o costume das nações de onde haviam sido levados. Até este dia eles fazem segundo os costumes anteriores. Eles não temem o Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, ou segundo as suas ordenanças, ou segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem chamou de Israel, com quem o Senhor havia feito um pacto. E lhes incumbiu, dizendo: vós não temereis outros deuses, nem vos curvareis a eles, nem os servireis, tampouco sacrificareis a eles. Porém, o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e braço estendido, a ele temereis, e a ele adorareis, e a ele fareis sacrifício, e os estatutos e as ordenanças e a lei e os mandamentos, o qual para vós escreveu, vós observareis para cumpri-los pela eternidade, e não temereis outros deuses. E o pacto que tenho feito convosco, vós não esquecereis, nem temereis outros deuses. Porém, o Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Todavia, eles não atentaram, mas fizeram segundo o seu costume anterior. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens. Olha só, temiam o Senhor, tinham medo do Senhor, né? De certa forma ainda sacrificavam, cumpriam um pouco do costume, mas também serviam as suas imagens esculpidas. Tanto os seus filhos, quanto os filhos dos seus filhos, como fizeram seus pais, assim também eles fazem até os dias de hoje. E assim também fazem, né, até os dias de hoje, muitas pessoas. Então, um conselho aqui. Você que é crente mesmo, de verdade, que tem uma fé genuína, não aceite sincretismo religioso, não misture as crenças. Você não pode ser crente e crer no horóscopo. Você não pode ser crente e guiar a sua vida pelo que diz o seu signo, pelo que as estrelas, porque a lua está em Marte, porque está em Júpiter, porque está vermelho, a sua cor é essa. Crente não tem isso, não tem misticismo, né? Não tem apego a nenhuma dessas coisas, não tem mistura de crenças. A sua fé, ou ela é pura, genuína, você crê no que não vê, ou você vai ceder a um sincretismo religioso e vai crer no papel, vai crer na cartela, vai crer na fita amarrada, vai crer nos líquidos, né? O vidrinho com suco de uva, com isso, com aquilo. Porque quando eu pegar esse papel e tocar em tal lugar, o milagre acontece. Então quem faz o milagre é o papel? A fé, gente, é na fé. Fé na fé, não é fé no papel, fé na fita, fé no sapato consagrado, fé na gravata do pastor. Bom, é só um conselho, tá bom? Só um conselho para você. E desculpa, como eu disse, a minha leitura não tem amarras com instituição, com religião. A minha leitura é bíblica. Se você quer saber 100% do que diz a Bíblia, continua com a gente. E se você quer se aprofundar, aí nós temos a plataforma Renovação da Mente. Teve até uma pessoa que falou aqui alguma coisa, deixa eu ver. O perfil aqui, a verdade sempre aparece. Como participar da plataforma?
me mande uma mensagem no WhatsApp. Eu vou pôr meu número aqui, ó. Talvez vocês não tenham, né? Ó, manda uma mensagem nesse número aqui, ó. Prefixo é 11. Ó, 11 9 50 31 42 13. Ó, vai aparecer aí para vocês. Eu vou fixar o número. Vai ficar em azul. Me manda mensagem. Pastor, quero participar da plataforma. Aí eu já sei. Aí eu vou colocar você num grupo de espera. Não é para assinar a plataforma. Não, nada disso. São aulas gratuitas no próximo mês. Tá? Depois, aí a gente vê se você quer realmente aderir à plataforma. Primeiro conheça, primeiro saiba, não seja alienado. Não já saia entrando sem saber como é, o que tem. Eu vou te apresentar, vou mostrar para você como é. Se você quiser, aí você entra e a gente estuda por lá. Tá bom? Bom, tá encerrado. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.